Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Hoje eu recebo para um bate-papo a advogada previdenciarista Marcela França. Ela que vem conversar conosco aqui sobre como dobrar o valor da aposentadoria. Eu acho que todo mundo quer saber desse assunto, até porque o momento que nós estamos vivendo, todo mundo está precisando aumentar a renda. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa, quem vai nos assistir depois. É uma alegria, como sempre, estar aqui. E esse assunto foi escolhido a dedo como sendo a primeira entrevista de fevereiro de 2025. Doutora, como eu disse, todo mundo que está em casa quer saber como é possível dobrar o valor da aposentadoria. Fábio, a gente sempre pensa que o que é uma aposentadoria? É a soma do tempo de contribuição com a idade, certo? Não. A aposentadoria é uma soma de dois fatores, porém o tempo de contribuição e a melhor estratégia do momento para você aposentar. A verdade é essa. E o que acontece? Com a reforma da Previdência, muitos trabalhadores foram prejudicados, principalmente quem exercia atividade especial ou quem exerce atividade especial. Porém, a reforma da Previdência trouxe possibilidades onde o aposentado ele pode aposentar com mais de 100% da média de todo o período contributivo dele. Doutora, você mencionou possibilidades de fazer esse dobramento, de aumentar esse valor da aposentadoria, dobrar mesmo. Quais seriam essas possibilidades? As principais, Fábio, são, primeiro, aquele trabalhador que pode contribuir por mais de 35 anos homem e 30 anos se for mulher. Essa é uma regra que tem que ter planejamento de aposentadoria. A primeira regra é a regra de 100% do tempo de contribuição. É quando o trabalhador, no momento da reforma da Previdência, ele tinha um período para fechar, para poder aposentar, ele vai contribuir em dobro, ele vai ter uma idade mínima e ele vai se aposentar em melhores condições. A terceira possibilidade é aquela em que o trabalhador aposenta por invalidez acidentária, ou seja, que ninguém quer. Ele aposenta por invalidez porque ele sofreu um acidente de trabalho. Esse é o mais grave, por isso que eu debato tanto aqui na TV e explico para os telespectadores a importância de documentar um acidente de trabalho, porque você não sabe o resultado desse acidente de trabalho a longo prazo. Doutora, você mencionou 3 possibilidades, mas e se o segurado que está nos assistindo agora não se encaixar em nenhuma delas? Tem como fazer algo para dobrar o valor dessa aposentadoria? É sim, Fábio. É possível quando existe um planejamento de aposentadoria. Às vezes nós não conseguimos dobrar, mas nós conseguimos aumentar o valor do benefício dele de forma considerável, fazendo esse estudo. Nesse caso, é necessário que ele contrate um advogado especialista em direito previdenciário para fazer análise das melhores regras de transição. Por quê? A aposentadoria é contar a história da vida desse trabalhador, o tempo de contribuição, os períodos que ele não contribuiu, o valor da sua remuneração, a sua idade, se ele tem algum quadro clínico. Tudo isso interfere no momento de solicitar a aposentadoria. Então, ele tem que planejar essa aposentadoria. Mulheres, quando estão chegando nos 48, 47 anos e os homens na casa dos 50, eles já começam a preocupar com a aposentadoria. E esse é o momento de você sentar e planejar. Doutora, o segurado que está nos acompanhando agora, a gente sempre fala da importância de fazer o planejamento, muitas pessoas deixam isso de lado. Mas com esse planejamento sendo feito direitinho, correto, com o acompanhamento de uma advogada previdenciarista, ele consegue aposentar com o salário que ele recebe atualmente ou não? Excelente pergunta, Fábio. Inclusive, é uma das que eu mais recebo no escritório. Doutora, como que eu faço? Eu quero aposentar com o meu salário de hoje. Como que eu faço? Olha, é caso a caso, é necessário fazer esse estudo conforme eu falei, porque tudo vai ter um peso no momento da sua aposentadoria. Se você tem um quadro clínico, isso pode adiantar e aumentar o valor do seu pedido de aposentadoria. Se você pode aplicar uma regra de descarte, se você vai apresentar uma dessas regras de transição que eu falei aqui, tudo isso pode aumentar o valor da sua aposentadoria. Doutora, você mencionou aí a regra do descarte. Eu mesmo não sei mais, A gente bate tanto papo aqui durante muitos anos. O que seria a regra do descarte? Eu acho que é a dúvida também do nosso telespectador. Essa regra do descarte, na minha opinião, ela é a cereja do bolo da reforma da Previdência. Para quem sabe usar essa ferramenta para fazer o planejamento de uma aposentadoria, fazer um cálculo, ela pode sim dobrar o valor do benefício do trabalhador. Como que funciona? Eu vou te dar como exemplo. Sim, pode, claro. Você está com 35 anos de contribuição.
Porém, os seus primeiros 10 anos de contribuição, você trabalhava tendo uma renda menor, suponhamos um salário mínimo. Então, você tem 10 anos de salário mínimo e você tem 10 anos de uma renda um pouquinho maior e nos últimos 15 anos você está com teto. Aí você vai aposentar por tempo de contribuição. Porque a diferença de idade ela é pequena. Você me procura, eu faço a sua análise, eu falo, Fábio, se a gente levar todo o seu período contributivo, você vai aposentar com 2 salários mínimos. Se a gente aplicar a regra de descarte, a gente pode ir para R$4.000. 4 vezes o salário, quase 4 vezes o salário mínimo, ou seja, dobrar o valor do seu benefício. A regra de descarte é a possibilidade de tirar as menores contribuições e ficar apenas com as maiores. Agora, doutora Marcela, quem está nos assistindo agora, que já estiver aposentado e que está interessado em rever o valor da aposentadoria, é possível, cabe uma revisão e ainda te pergunto mais, todos os casos há um aumento ou não? Fábio, em sua maioria, normalmente quando eu faço uma análise de uma revisão, eu sempre encontro algum aspecto que pode ser revisto. Nem sempre, financeiramente, o retorno vale a pena. Mas falhas a gente sempre encontra, porque o INSS ele é falho. Porém, se você aposentou há mais de 10 anos e você é servidor, você aposentou pelo INSS, você não pode rever. Então, quem que pode rever um benefício hoje? Quem aposentou em 2015 pelo INSS e recebeu o seu salário há menos de 10 anos. Então, quem aposentou há menos de 10 anos pode rever o seu benefício no INSS. E se for servidor público estadual, municipal ou federal, ele tem 5 anos para rever o seu benefício. Principalmente a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição do servidor público é aposentadoria PCD. Posso contar um caso? Claro, e até bom para que o nosso telespectador se situe, né? E pode ser o caso de quem está nos assistindo. O que a gente tem muito, eu tenho visto muito lá no escritório, a pessoa aposentou e ela tinha um quadro clínico. E ela aposentou com as regras não eram muito favoráveis antes da reforma da Previdência de novembro de 2019. Ela me procura, me conta que ela tinha um quadro clínico na época e não foi usado isso no momento da aposentadoria. Eu posso fazer a análise do quadro clínico dela e pedir a revisão em ela deixar de ser aposentada por tempo de contribuição e ser aposentada como pessoa com deficiência. Mas a deficiência ela é pequena. Se você fala de um marceneiro se ele perde uma falange do dedo... Sim. Já é uma deficiência. Já é uma deficiência. Falta até para poder trabalhar. Exatamente. Recentemente, há 2 semanas, eu recebi um cliente no escritório e ele veio por indicação de uma outra colega. Ele é aposentado com um salário mínimo e um caso como esse. Aposentado antes da reforma da Previdência. Ele me procurou, fiz a análise dele, ele vai sair de um benefício de R$ 1.518 e vai para um benefício de R$ 3.050. O dobro do valor do benefício dele. Então, o importante é que você que está nos assistindo, que quer dobrar o seu valor, que se enquadra em um desses casos ou ficou alguma dúvida, entre em contato com a advogada previdenciarista, que é especialista nesta área, para poder te orientar. Muitas pessoas ficam tentando fazer tudo por conta própria. Isso não dá certo, né, doutora? Não dá. Inclusive, grande parte do trabalho, que não somente eu, mas como muitos advogados do Brasil afora, o que a gente tem de trabalho é justamente é um familiar que sabe, é um advogado que às vezes não tem a especialidade necessária, mesmo sendo advogado, faz o pedido e não consegue, faz o recurso não está certo, o processo não anda. Enquanto isso, o segurado que não procura um especialista, ele perde dinheiro. Doutora, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua contribuição com a comunidade taunense, com a sociedade taunense, principalmente nesse momento tão importante na vida de todos nós, que é o momento da aposentadoria, o momento de conseguir algum benefício. Agradeço a sua participação, a sua disponibilidade em continuar com essa parceria nesse ano de 2025 e te espero daqui 15 dias. Eu que agradeço, Fábio, e é um prazer estar aqui como sempre, até daqui 15 dias.